Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que você ouve temas sensíveis, temas que não são tratados em público, em espaços oficiais, geralmente são tratados pelos bastidores ou pelos corredores, mas não são tratados de maneira oficial. E quando esse tema ou temas que são tratados aqui são colocados na pauta de órgãos da denominação batista, geralmente são convidados para falar aqueles que falam ou que reproduzem o pensamento de quem está controlando as organizações no momento. Aqui você tem a oportunidade de ouvir e ouvir para não fazer igual. O objetivo deste canal não é trazer denúncias amargas, trazer uma palavra de alguém que está frustrado com alguma questão, mas é para trazer a oportunidade de você conhecer como muitas coisas funcionam e aprendendo assim você possa agir diferente, fazer diferente, porque no final das contas o que nós queremos é pessoas que fazem diferente, façam diferença para melhor. Eu me lembro que no meu tempo de estudante no Seminário Batista, nós tínhamos uma matéria chamada Realidade Denominacional, e a cada semana no semestre, um líder da denominação batista, de uma organização, eles passavam uma semana falando aos alunos na capela, e nós aprendíamos muito sobre as estruturas da denominação através daquela matéria. E foi numa dessas matérias, ouvindo o pastor Paulo Roberto Seabra, que então ele era secretário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, uma das mentes mais brilhantes, inteligentes e, no meu ponto de vista, honestas que nós tivemos ocupando um cargo na Convenção Batista Brasileira, em um órgão da Convenção. E lá pelas tantas, na sua palestra, na nossa turma, ele fez menção ao livro O Príncipe de Maquiavel. Não me lembro o contexto, mas veio o tema e ali eu me senti despertado. A partir daquela fala, daquela citação, eu procurei logo comprar O Príncipe de Maquiavel, li O Príncipe de Maquiavel, li também um livro de Nielson Rodrigues sobre as lições do príncipe, e uma das coisas interessantes que se diz a respeito do Príncipe de Maquiavel é que o livro é Maquiavel ensinando os príncipes a controlarem o povo. Mas se você fizer uma leitura inversa, e nisso Maquiavel era tão Maquiavel, que fazendo a leitura inversa do livro, você com o povo aprende a se defender dos príncipes. Então, quando eu trago esses temas aqui, é claro que uma pessoa de má fé poderá aprender como corromper o sistema, já que, por exemplo, nessa palestra eu vou falar se existe corrupção nos sistemas batistas, não é? Então, uma pessoa pode aprender até como corromper, mas as pessoas de bem, não no sentido político recente da palavra, as pessoas honestas, elas vão aprender a como não permitir que pessoas corrompam o sistema. Então é importante dizer preliminarmente essa palavra. E como hoje eu vou dizer se existe corrupção no sistema batista, também gostaria de lembrar, certa vez, nesse período de pandemia, eu fui convidado a fazer uma palestra para um grupo de pastores da Bahia. E nessa palestra, um colega pastor perguntou assim: mas Edivar, você na época das 10 medidas de combate à corrupção, você apoiou as 10 medidas, você apoiou esse combate de alguma maneira, você apoiou a Lava Jato. Então vamos aqui primeiramente colocar essa questão que é: primeiro, eu realmente apoiei com assinatura as 10 medidas de combate à corrupção. Igreja que eu era pastor, Igreja Batista da Graça em Salvador, fez abaixo-assinados
foi um centro de recebimento de assinaturas para abaixo-assinados em favor das 10 medidas de combate à corrupção. Eu entreguei pessoalmente no Ministério Público da Bahia as assinaturas que foram recolhidas. Eu escrevi, na condição de presidente da Convenção Batista Baiana, uma matéria no Jornal Batista Baiano, incentivando que as igrejas apoiassem o recolhimento de assinaturas de apoio às 10 medidas de combate à corrupção. E eu me lembro também que depois que deixei a convenção, tive a oportunidade de participar de uma reunião com Deltan Dallagnol a respeito desse projeto 10 medidas de combate à corrupção. Nós tivemos ali nesse grupo de pastores que levantaram a sua voz contra, já naquela época, a Lava Jato. Eu não tinha ainda enxergado o que alguns já haviam enxergado, de que a Lava Jato não estava sendo um projeto apenas de combate à corrupção, mas ela também estava sendo usada de maneira ideológica, e como ninguém, eu também não sabia que haveria posteriormente a Vaza Jato, que demonstraria de maneira muito clara como os meios imorais foram usados para combater fins morais. Isso quando eu me refiro ao combate à corrupção. Mas esses meios imorais foram usados porque o combate à corrupção, ele não era apenas o combate à corrupção, mas ele também era o combate a uma ideologia política, a partidos políticos, e eles queriam estabelecer um poder, e isso já está amplamente claro. Então me perguntaram, como você se sente? Eu digo, e eu disse e digo aqui quando vou tratar desse tema, eu me sinto orgulhoso por ter participado de processo de combate à corrupção. E vou dizer por quê. E não me sinto culpado e envergonhado, mas eu me sentiria se soubesse e tivesse combatido, participar desse projeto sabendo da sua ideologia política. Isso foi uma coisa muito triste. Me sinto feliz porque quando estive com Deltan Dallagnol na Igreja Batista Sinai, em Salvador, numa reunião de pastores, numa segunda-feira pela manhã, lá eu pude dizer a Dallagnol que eu esperava que o combate à corrupção não fosse partidário, que não fosse ideológico, que ele, como um homem que se declarava discípulo de Jesus, deveria separar e não fazer um combate seletivo à corrupção, combater aqueles que pensavam diferente dele e não combater os que pensavam igual a ele. Infelizmente, depois nós descobrimos que não era dessa maneira. Então, primeiro, e por que eu me orgulho de ter participado do projeto? Porque eu não considero, e quero dizer a pessoas que eu convivo muito bem, que defendem que combater a corrupção é apenas moralismo. Não, não é só moralismo. Eu continuo entendendo que a corrupção precisa ser combatida. E ela precisa ser combatida em todos os sistemas. E por isso eu vou dizer hoje aqui se existe corrupção no sistema batista e como eu fiz também para ajudar a minimizar os efeitos da corrupção no sistema batista. Então, o que eu quero colocar aqui é que eu entendo que combater a corrupção não é uma questão de moralismo. Não é uma questão de moralismo. Eu quero dizer, por exemplo, em 2015, eu li este livro. Não sei se você está conseguindo ver bem este livro. Esse livro é Doutor Corrupção. Como ser eleito, manter-se no poder e ganhar muito dinheiro na política, da editora Artem Vivendi. É um livro bem interessante. Eu sugiro que, se você tiver oportunidade, você leia esse livro, porque a linguagem é muito acessível e ele conta uma história de como se dá a corrupção na relação entre políticos e Ministério Público, e eu acho que é uma maneira interessante de você compreender. Então, por que eu entendo que combater a corrupção não é um ato de moralismo? Eu entendo que combater a corrupção é uma necessidade. E por que ela é uma necessidade? Primeiro, porque a corrupção nos coloca em desvantagem nas inevitáveis
disputas nossas na nossa caminhada. Então, veja, por exemplo, eu conheci uma pessoa que era uma pessoa inteligente, que ela fazia provas no vestibular para outras pessoas. Isso era corrupção. Isso significa que alunos que estudavam e que iam fazer aquela prova, eles ficavam em desvantagem com aqueles que conseguiam corromper o sistema, ter acesso à prova previamente, às respostas. Isso é corrupção. Coloca em desvantagem as pessoas. Eu me lembro, por exemplo, quando dirigi o Colégio Americano Batista, e eu ouvia o Colégio Americano Batista, quando comprava 1 litro de gasolina para fazer um serviço de manutenção, por exemplo, ele tinha que ter uma nota fiscal, porque o Conselho Fiscal cobrava, e isso era importante. Mas eu tinha escolas que faziam caixa 2, eu tinha professores que ensinavam no colégio com todos os seus direitos pagos dentro da lei, e tinha os mesmos professores que trabalhavam em outro colégio que recebia salário por fora. Isso é corrupção. E aí você fica em desvantagem na concorrência. Então a corrupção é tão óbvia, é tão óbvia. Você vê a corrupção quando uma empresa vai participar de uma concorrência pública e ela faz tudo dentro da lei, e a outra que faz por fora. Então quem faz tudo certo leva desvantagem. Então não há como defender a corrupção. Não é uma questão de moralidade. O erro é combater a corrupção de maneira seletiva. Se é o meu amigo, eu vou ficar calado. Se é o meu inimigo, eu vou tornar pública a corrupção dele, porque eu quero, na verdade, usar o combate à corrupção com uma finalidade político-partidária, político-ideológica, como aconteceu na Lava Jato. Havia um projeto, uma mentalidade, uma compreensão da corrupção. Essa compreensão era: nós vamos usar o combate à corrupção para derrubar uma ideologia política ou para derrubar um partido político, e fechou os olhos para amigos corruptos da sua ideologia. Percebe como é essa questão? Então nós precisamos entender e deixar muito claro isso. A corrupção precisa ser combatida. A corrupção torna a concorrência da nossa vida, inevitável concorrência, por uma vaga na universidade, por uma vaga no serviço público, por conseguir uma concorrência como empresa. Eu tive amigos meus que a sua empresa foi à falência porque ele se negou a fazer o jogo da corrupção numa concorrência pública no Estado. Então não venham com essa conversa de que combater a corrupção é moralismo, porque não é moralismo. Não é moralismo da direita. Essa deveria ser uma causa de quem defende os empobrecidos, que levam desvantagem quando vão conseguir um emprego público, quando vão tentar entrar na universidade, por conta, às vezes, de corrupção. Então vamos acabar com essa conversa de que corrupção é uma questão moralista. Não é uma questão moralista, é uma questão que tem fundamentos realmente na economia, no mercado de trabalho, na concorrência pública, na concorrência de mercado. Eu conheci 2 pessoas. Uma tinha uma loja, e essa pessoa tinha uma loja de materiais, e ela fazia tudo certo dentro da lei. E eu conheci uma pessoa que começou a trabalhar com ela e rapidamente ficou mais rica do que ela, e essa pessoa dizia claramente: a cada ano eu dou um carro para o fiscal. E essa pessoa estava muito rica. Por quê? Porque ela fazia a corrupção no recolhimento dos impostos. O fiscal chegava, a cada final de ano ela dava um carro para o fiscal e ela ficava rica. E o meu amigo, que fazia tudo correto, ele vivia só pagando as suas contas do dia a dia. Isso é corrupção.
Então, repito, não venham com essa conversa de que combater a corrupção é uma questão moralista, não é moralista. Combater a corrupção é uma necessidade para que as pessoas possam competir de maneira igualitária, para que as empresas possam competir de maneira igualitária, para que nós possamos ter o dinheiro público, o meu dinheiro, o seu dinheiro do imposto, possa ser usado de maneira correta. Nós vimos, e eu quero terminar esse vídeo como primeira parte, antes de dizer se existe corrupção nos sistemas batistas, como nós estamos vendo exatamente agora no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele já administra 20% de recursos do orçamento. E esses 20% é um absurdo quando você compara como isso é feito nos Estados Unidos, que é um percentual muito pequeno, acho que menos de 0,5% nos Estados Unidos. A maioria dos países sérios, os parlamentares não administram 1% dessa verba para suas bases. No Brasil, eles estão administrando 20% e querem mais. E o Congresso não foi eleito para administrar verbas públicas. Ele foi eleito para fiscalizar os poderes, para fazer leis que sejam justas. Mas nós estamos aí vendo um Congresso que está usando o dinheiro público para encostar o executivo na parede, para negociar coisas que nós precisamos, leis que nós precisamos para melhorar. O Congresso usa o dinheiro como verba. Isso é corrupção no sistema. Eu nem estou aqui falando que esse dinheiro, quando vai para as bases eleitorais, eles são usados de uma maneira que muitas vezes são também corrompidas. Como a gente escuta a notícia o tempo todo. Eu nem estou falando isso. Eu estou falando da corrupção do sistema. Que o Congresso não foi eleito para legislar verbas financeiras do governo, do executivo. Isso se pesquisa em outros países. Então eu quero colocar aqui essas bases para dizer, nesse vídeo, o que eu quero colocar é que combater a corrupção não é um ato moralista. Combater a corrupção é uma necessidade para que haja justiça social, para que haja igualdade de oportunidades para indivíduos em concursos, para empresas em concursos, para empresas na manutenção dos seus negócios. Vamos acabar com essa conversa de que combater a corrupção é moralismo. Não é. Agora, que alguém use o combate à corrupção como uma forma de enganar a população, e aí conseguir derrotar inimigos políticos e fazer emergir a vida pública ideólogos de direita ou de esquerda, enfim, partidos, isso é outra história. Isso aí é corrupção do sistema, porque meios imorais não justificam fins morais. E nós precisamos estar atentos, porque isso acontece muito na religião, nas igrejas. Pastores que, por ignorância, começam a defender partidos que também são corruptos e que também defendem pautas que não são saudáveis para a sociedade, em nome da moralidade, por ignorância. E outros, mesmo sabendo, se deixam usar. E nós precisamos, então, tomar muito cuidado com essa questão, ok? Vou deixar aqui esse primeiro vídeo, continuo no próximo vídeo, e a temática visa dizer, existe corrupção no sistema batista? Se você achou que o que foi dito aqui é bom, é compatível com os evangelhos de Jesus Cristo, deixe o seu comentário, principalmente se você discordar, porque eu gosto de ouvir a discordância. Mas se você quiser me ajudar, curta esse vídeo e compartilhe. É a Voz Batista Brasil, trazendo reflexões que você não encontra nos espaços oficiais, institucionais da nossa denominação.